Olá, como você está? Tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Wanderlan. Eu quero poder compartilhar contigo uma mensagem poderosa que Deus falou ao meu coração. E eu quero poder transmitir a você essa mensagem. E o tema dessa mensagem é o poder transformador de Deus. Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, as árvores, os animais, tudo que existe. Esse Deus criou tudo isso com o poder da sua palavra. Deus disse: haja e havia, apareça e aparece, haja o firmamento e havia o firmamento. Deus criou tudo, porém, esse mesmo Deus veio na terra e formou o homem do pó da terra. Era impossível aos olhos naturais. Como que um ser humano consegue ser formado do pó da terra? Mas esse Deus que eu estou falando para você, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos conhece lá no íntimo, muito mais do que nós nos conhecemos, esse Deus formou nós para um propósito. E aí o Espírito Santo ele falou para mim: pega uma caneta, começa a anotar aquilo que eu vou falar para você, e eu quero poder transmitir para você. Falar de um Deus tão grande, poderoso e criador é limitado a qualquer capacidade humana, terrena. O homem natural ele não consegue entender, porque entender as coisas de Deus é necessário ter fé, é necessário dentro de nós haver uma convicção de que Deus existe. Porém, ao estudar a palavra, nós podemos ver que esse Deus nos deixou muitas informações sobre a sua pessoa. Então Deus nos deixou vários meios através da palavra dele para se revelar ao ser humano. Então, primeiro Deus criou o homem lá no Éden, e todos os dias o Senhor vinha ter com Adão no entardecer, vinha ter um relacionamento com Adão. E Deus plantou no jardim muitas árvores com frutas. E Deus plantou uma árvore especial lá no jardim, que era a árvore da vida. E Deus plantou também uma árvore lá no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Porque esse Deus que tem o poder transformador nunca deseja esconder nada de nós. Deus se revela a nós na essência como Ele é. E Deus criou todas as coisas existentes, as coisas que são visíveis aos nossos olhos e as coisas que são invisíveis, aquelas que ainda nós não podemos ver. Mas Deus criou tudo isso pelo poder da sua palavra. Porém, eu quero falar que Deus desejou criar o homem com as suas próprias digitais. Deus veio na terra e ali formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. O fôlego que você respira, você sabe esse ar que você respira agora? Foi o Senhor Deus que permitiu você estar respirando. Ele tem permitido eu respirar todos os dias. Por isso é necessário termos um coração grato ao Senhor. O homem ele foi formado do pó da terra, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem, entenda isso, Deus formou o homem do pó da terra. Do pó da terra Deus formou o homem para um propósito. E Deus colocou dentro do homem o fôlego de vida, conforme eu havia falado antes. E também nos deu o livre-arbítrio. O que é isso? É o poder de decisão. Eu e você temos dentro de nós o poder de decidir
o que queremos. Nós podemos decidir se queremos Deus ou podemos decidir se queremos as nossas próprias vontades. Isso vai determinar o que eu vou conseguir ter. Se eu pegar esse livre-arbítrio meu e decidir que eu quero Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero me aprofundar em um relacionamento com aquele Deus que criou todas as coisas, eu serei mais do que feliz. Eu serei uma pessoa superabundante na sabedoria, no conhecimento, no discernimento. Mas se eu decidir a minha própria vontade, a minha própria escolha, eu quero dizer que eu não conseguirei suprir tudo que eu preciso, porque é limitado, a capacidade do homem ela se limita. O homem ele só consegue ser completo se Deus estiver dentro dele. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero contar para vocês um segredo que estava escondido dos homens. Efésios no capítulo 5, versículo 32, fala assim que grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O homem, ele decidiu se afastar de Deus por causa da escolha dele. Iniciou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva ali pecaram, eles pela própria vontade quiseram seguir seu próprio caminho. E ali o pecado entrou e houve uma ruptura, uma separação entre o relacionamento que o homem tinha com Deus, porque o pecado nos faz separação de Deus. Por isso que é necessário nos arrependermos, confessarmos ao Senhor o nosso pecado, confessarmos Jesus dentro do nosso coração, reconhecermos que somos pecadores, admitirmos que precisamos da ajuda do Senhor para ficarmos limpos, livres e para que esse relacionamento volte-se novamente. Então Deus, a separação que havia de Deus com os homens, Deus com o propósito dele, ele já tinha estabelecido a igreja, mas ela ainda não tinha sido revelada, ela ainda estava oculta. E Deus, conforme está escrito em Efésios 5:32, ele fala que é muito grande. Paulo fala, grande é esse mistério. Eu me refiro à igreja e Jesus. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Então quem comanda? Quem comanda é a cabeça, é a cabeça que fala. A minha cabeça ela fala, braço, movimento, o braço movimento. Braço, venha, o braço vem, porque é a cabeça que domina, o corpo não pode dominar. Então quando eu estou em Jesus, quando eu sou inserido em Jesus, que eu me torno igreja de Jesus, eu passo a ser dominado por Jesus. É Ele quem guia, Ele quem me orienta, é Ele quem me tranquiliza, me traz a paz e o refrigério que eu preciso. Então, como para o homem era impossível o homem voltar a ter esse relacionamento com Deus por causa do pecado, Deus enviou Jesus na terra para que Jesus fizesse com que o ser humano pudesse se ligar novamente com o Pai, porque Deus é o nosso Pai. Deus quer se revelar a você como Pai. Deus quer se revelar a você como um Deus que te ama, que tem cuidado de você, que quer te ensinar propósitos e maravilhas que você nunca aprendeu antes. Deus tem muito mais para você, tem muito mais do que o que você já aprendeu até hoje. Deus é onipotente, onisciente, Deus é onipresente, Ele tem todo o poder, Ele quer se revelar e se manifestar a você. Todo ser humano que vem a Deus, ele chega com o coração todo duro, cheio de problemas, cheio de situações difíceis. Quando eu me converti a Jesus, lá quando eu tinha 18 para 19 anos de idade, foi quando eu decidi entregar o meu coração para Jesus. E naquele tempo, eu vim todo cheio de problemas, com um monte de dúvidas na minha mente. Eu só conhecia Deus de ouvir falar daquilo que os meus pais, os meus avós, outras pessoas me falavam de Deus. Eu só conseguia compreender aquilo que eu ouvia falar. Mas quando eu permiti
Jesus entrar no meu coração, eu passei a conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo como Ele é, e comecei a entender o poder transformador de Deus, que pegou uma pessoa toda frustrada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que era vazia, e dentro de mim Ele colocou o Espírito Santo, e o Espírito Santo Ele começou a me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começou a me alinhar naquilo que Deus tinha para mim. Naquele momento, o Espírito Santo começou a gerar dentro de mim o prazer para viver o melhor que Deus tinha para mim. E é essa palavra que eu quero deixar ao seu coração. O Senhor Deus, Ele tem muito mais para você, Ele tem muito mais para mim. Não permita que se limite diante de você conhecer a Deus. Deseje conhecê-lo através da palavra, do relacionamento com a palavra, conhecê-lo através da oração, conhecê-lo através da entrega por completo. Ele ama você e tem um propósito para a sua vida. Quero deixar essa mensagem no seu coração. Quero orar por você e declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, que todos venham desejar conhecer esse Deus que transforma todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos? Meu Deus, eu oro agora por essa pessoa que está aqui me assistindo, Senhor. O Senhor conhece o coração dela. Meu Pai, seja todos os ensinamentos que ela já teve até o dia de hoje, Senhor, que ela possa entender dentro dela que o Deus que pode transformar todas as coisas, que habitar dentro do coração dela, o Deus que transforma todas as coisas, quer revelar a ela os propósitos, os segredos escondidos, quer se revelar pessoalmente a ela, para que a partir de hoje ela não venha conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas venha conhecer o Senhor de um relacionamento verdadeiro e pessoal, e que todos da casa dela também possam desejar conhecer o Senhor e ver o manifestar da tua presença na vida dela, e possam sentir, Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela. E eu oro, Senhor, e declaro frustrado toda ação do mal, toda mentira na sua mente. Eu declaro anulado todo engano, e eu declaro que os seus pensamentos estejam abertos para compreender a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.